Olá, pessoal, boa noite, né? Hoje temos uma aula de estruturas isostáticas, né? Eu acho que a maioria dos nossos colaboradores já passaram da disciplina aí, né? Mas vamos fazer mais uma revisão, né? Interativa aí para a gente poder dar seguimento aí. Então, eu falei na aula passada, né? Aquela questão, volto a frisar de novo, né? A questão do momento, né? A questão que eu estou insistindo aqui, né? O momento. Momento de uma força, né? A gente aprende lá nós aprendemos lá na física, né? Que o momento é força vezes a distância, né? Nós aprendemos lá que o momento é força vezes distância, né? E voltamos a dar aquele, mas qual distância, né? Qual distância? Vamos lá. Você tem a força aqui, ó, agindo aí, né? Daí tem a questão da distância, né? Se eu tiver, né, aqui, ó, esse ponto aqui, né, o ponto A, o momento F, né, o momento que a força F fará com relação a A é F vezes a distância, né, com relação a A. É a menor distância, né? Volto a enfatizar aí, a questão é que é a menor distância, né? É a distância aqui, ó, né? É a menor distância, né? Talvez estejamos, né? Estamos tendo que reforçar essa informação, né? Aqui é a menor distância, é aquela que faz, passando pelo ponto, ela perpendicular à linha de ação da força, né? Isso é importante, né, para no andar do nosso curso aqui. Então, aqui é a menor distância, né? É a menor distância até a linha de ação da força. É bom, né, sempre, vamos lá, fazer aqui outra situação, né? Vamos em outra situação aqui, né? Força está aqui, né? Temos o ponto aqui, ó. Né? Aqui é o ponto A, aqui é o F, o momento de F com relação a A é o popular força vezes a distância, né? Só que a distância, aí começa, né? Aí começam as grandes dúvidas, né? Para alguns, né? Lógico. É essa do meio? É essa daqui? Né? Então qual é? É essa? É essa? É essa? Pessoal, não tem nada a ver com o vetor força. É com relação à linha de ação da força. Ó, a linha de ação dessa força está aqui, ó, né?
A linha de ação dessa força está aí. Essa é a linha de ação da força. Vou até fazer um tracejado aí para poder, né? Aqui teria esses tracejados aqui também. Ó. Mas volto a lembrar que não é essas distâncias aqui embaixo, onde tem interrogação. É a menor distância da linha de ação da força ao ponto considerado. Ó, é essa distância aí. Ó. Aqui é o D. Né? Aqui é o D que tanto buscamos. Ó. Esse D aqui é esse D aqui. Ó. Tá? É essa distância que a menor distância, né? Que faz o que traz uma reta perpendicular, né? À linha de ação. Aqui é a linha de ação da força. Linha de ação da força. Então não são essas distâncias aqui, engenheiro. Ó. Não é essa, não é essa, não é essa. É essa distância correta, tá? Na hora que a gente calcula o momento. Né? Nós podemos observar aí, né? A distância aqui, ó, é essa aqui, ó. Uma das dificuldades que a gente mais vê no desenvolver do curso de estrutura geralmente são essas dificuldades aí na hora que a gente tem, por exemplo, uma estrutura aporticada, né? Tem aquela estrutura porticada lá. Tem aquela estrutura lá. Tem os apoios aqui. Né? Uma estrutura isostática, né? E daí você tem as forças atuando, né? Você tem as forças atuando na estrutura, né? Ou aqui, pode ter uma agindo aqui na metade, ó. Né? Outra aqui na vertical, né? Certo? E na hora que se não tiver aqueles conceitos que no momento é igual o quê? A força vezes a distância, né? Aí que dá o problema aqui, né? Qual distância é essa daqui, né? Por exemplo, vamos calcular, vamos supor aqui, ó. Aqui é o apoio A e aqui é o apoio B. Daí você tem essa força aqui valendo 20 quilonewtons. E daí você sabe que ela está, né, a 3 metros aqui, ó, que são 3 metros. E aqui 3 metros. Né? Daí, na hora de calcular o momento, opa, né, a pessoa lá vai ter uma pequena dúvida e vai falar qual a distância, né? Momento em A. Vamos supor que você vai calcular momento em A, né? Momento em A. O F você sabe que vai valer
20 quilonewtons, né? E a distância é o D aqui. Vai continuar aqui a interrogação. Porque pode surgir aquela dúvida, qual distância é essa, né? É essa distância, né? É essa daqui, né? E aí fica naquela discussão, mas não é, pessoal. A distância é essa aqui, ó, né? A distância é essa daqui. A linha de ação da força está aqui, ó, né? Essa é a linha de ação da força, né? Vamos até fazer o tracejadinho para representar que é uma... Né? Mas a verdade, pessoal, esse D será esse aqui, ó. Esse D será esse aqui. Esse vai ser o D, engenheiro. Vai ser esse aqui o D, ó. O D será esse aqui, ó. Porque a distância menor aqui é um ângulo reto, né, simbolizando a menor distância, é a menor distância né, da linha de ação da força, né, ao ponto considerado. Né? Então, esse é o D. Né? Este é o D. O D é esse daqui, ó. Este é o D. Aqui, vamos aqui nesse outro exemplo aqui, ó. Você tem aqui a linha de ação, ó. A linha de ação dessa força aqui, tá aqui, ó. Essa é ali. Qual é a menor distância da linha de ação da força até o ponto considerado? É esta distância aqui, ó. Será essa distância aqui inteira. Ó, é essa distância aí. Ó, essa é o D. Não é aqui, não é lá. É a de menor distância da linha de ação da força que causa aquele momento lá, ó, né? Pela regra da mão direita, né? Então, aqui o momento, aqui em relação a dessa força P, aqui vou chamar de D1, momento em relação a P é P vezes o D1. E aí, coincidentemente, no caso dessa outra aqui, ó, dessa outra força aqui, aí sim vai ser essa distância aqui, ó, né? Será essa distância aí, coincidentemente, né? Aí sim, ó, porque a menor distância coincide, né? Então aqui vai ser, eu vou chamar aqui de D2, né?
Daí o momento, eu vou chamar dessa força de Q, né? O momento em Q com relação ao ponto A vai ser Q vezes a distância de 2. Vamos fazer aqui uma outra situação de um pórtico inclinado aqui. Vou fazer aqui, ó. Vamos supor aqui essa situação, né? Os apoios, não podemos esquecer os apoios aqui, né? Ué. Aí está um apoio e aqui está outro. Né? Fazer o tracinho, né? Só para mostrar que é uma viga isostática, né? Você tiver a força aqui, ó. Aqui, vamos por aqui, essa força aqui, ó. Que está exageradamente. Né? Então, aqui, se aqui eu chamar de ponto A. Né? Qual é o momento, né, que a força P, né, vai fazer com relação ao ponto A, né? Vai ser P vezes D. Né? Lógico, né? O P é dado, então qual que vai ser a daqui? Vamos pegar a linha de ação da força. Ó. A linha de ação da força é essa daqui. Essa vai ser a linha de ação da força. Ó. A distância vai ser essa daqui. Ó. Essa é a distância D. É a menor distância, ó, da linha de ação da força. Aqui você traça a linha de ação da força, tira uma perpendicular à linha de ação passando pelo ponto, né? É uma perpendicular, né? Vou escrever para cá. Uma perpendicular à linha de ação da força, mas que passa
por A. E passa por A. Né? Então, essa vai ser a equação. Tá? Pensei que estava escrito a ligação. Tá conectado. Vamos pegar mais um ponto aqui, ó. Nesse caso aqui, se a força estivesse atuando aqui, ó, no meio, né? Aqui, ó. Vamos colocar exatamente aí. Então, vamos traçar a linha de ação de a força, né? Aqui está a linha de ação. Qual é a distância? A menor distância é essa daqui, até o ponto A. E aí o momento é calculado por, né, o momento em relação a dessa força Q vai ser dado por quê, pessoal? Q vezes a distância aqui. Qual distância? Né? É essa daqui, ó. Ó, tá meio traço meio grosso aqui, ó. Ó. É essa distância aqui que tem amarelo, que eu vou chamar aqui de D1. Tá? Ele não é, né? Não é aquelas distâncias aqui, ó, pessoal, ó. Nem essa, não é. É a menor distância da linha de ação da força até o ponto considerado, vezes D1 aí no nosso caso. Então, pessoal, é isso daí por hoje, né? Essa pequena revisão aí de momento de uma força, que vai auxiliar muito as pessoas de estrutura isostática, principalmente nessa parte vocês viram aí que nós temos as grelhas, né, que também usam estruturas espaciais, né, 3D. Nós temos os pórticos que estão, apesar de ser no plano, né, e as forças estão aplicadas em alturas, em níveis diferentes, né?
Então, o completo entendimento, né, no momento causado pela força no ponto considerado, é de extrema importância para o segmento do nosso curso aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vão em paz, boas provas aí, estudem, fiquem com Deus aí.